Olá, está começando mais um Maconhômetro Educação, um projeto do Cannabis Monitor em parceria com o Grupo de Pesquisa Educação e Drogas, o GEPED, vinculado à Faculdade de Educação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ. Neste projeto, nós propomos debater, problematizar e trocar ideias sobre o conceito de educação para as drogas. Eu sou Francisco Coelho, sou professor de Educação Básica e também pesquisador em Educação para as Drogas no GEPED UERJ e na pós-graduação no Programa de Ensino em Biociências e Saúde do Instituto Oswaldo Cruz, da Fiocruz. Também faço parte do colegiado Abrande Educação. E eu sou Maria de Lourdes Silva, sou professora de História da Educação na Faculdade de Educação da UERJ, pesquisadora em Educação para as Drogas no GEPED e na pós-graduação em Ensino de Química da UFRJ. Junto com o Francisco, também faço parte da Abrande Educação. Neste projeto, mobilizamos temas e convidamos profissionais que estão inseridos no campo da educação, pensando, atuando e transformando a realidade a partir de iniciativas pedagógicas voltadas para o universo do uso de substâncias e seus atravessamentos. Esse é o 6º episódio deste projeto e hoje nós temos o prazer de receber para trocar com a gente a Luciana Bessa, que é doutoranda em Educação pelo PROPED da UERJ, mestre em Educação pela UERJ e especialista em Mídias na Educação pela UFRJ. A Luciana é professora aposentada da Rede Pública Municipal do Rio de Janeiro, foi organizadora da mostra audiovisual Tirando a Droga de Cena, Saúde e Bem-Estar, e do concurso de audiovisual Tirando a Droga de Cena, e também foi jurada do mesmo concurso por vários anos. Olá, Luciana, seja bem-vinda ao Maconhômetro e muito obrigada por topar o nosso convite. Olá, Lourdes, olá, Francisco, eu agradeço a oportunidade de poder compartilhar com vocês um pouco, trocar ideias sobre esse assunto tão importante que é a educação sobre drogas. Então, Luciana, conta um pouco para a gente da sua experiência e de como você se inseriu no campo da educação para as drogas. Quais os trabalhos e iniciativas que você desenvolveu ou tem desenvolvido neste campo? Então, Lourdes, eu ingressei no campo de educação sobre drogas em 2015, quando eu fui convidada a participar como jurada do concurso de audiovisual Tirando a Droga de Cena. Eu participei como jurada de 2015 a 2018. Depois de 2019 a 2021, eu passei à organização do concurso. O concurso ao audiovisual Tirando a Droga de Cena, ele é uma iniciativa da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro. E ele está inserido dentro de um programa que tem o mesmo nome e que tem a responsabilidade dentro da rede de tratar dessa temática. Então, o programa, além do concurso, desenvolve também outras ações, que são a formação, a interlocução da própria rede com outros organismos, tanto internos quanto externos à prefeitura, sempre voltado para essa temática. E quando eu estava sendo jurada, essa aproximação com o campo, ela se dava no coletivo, nos momentos em que os jurados se reuniam para conversar um pouco sobre os critérios, os parâmetros e o que aquele material que estava chegando da rede pública nos dizia. Porque o concurso ele tem uma proposta de levar o audiovisual numa perspectiva crítica e analítica dessa temática. Então, a ideia é que o professor desenvolva um trabalho dentro da escola sobre educação sobre drogas e desse material, né, desse trabalho desenvolvido que ele pode fazer sozinho ou em colaboração com outros professores. O ideal é que ele, na verdade, se reúna com outros profissionais da escola. Ele acaba sendo um produto dessa discussão. Então, a ideia do concurso sempre foi focada em que esse audiovisual produzido, ele não é um material isolado, simplesmente para participar do concurso. Ele é fruto, ele dá visibilidade a um trabalho desenvolvido dentro da escola
sobre essa temática. Então, durante a reunião do júri, nós conversávamos muito sobre o que esses materiais dizem para a gente. É claro que a gente tem um olhar para esse produto audiovisual e levando em consideração que ele é atravessado por várias questões, inclusive dele ser, né, direcionado para um concurso dentro da Secretaria Municipal de Educação. A gente que lida com criança, a gente sabe que a criança é muito esperta, então ela praticamente fala aquilo que o outro quer escutar. Então, nem sempre a gente conseguir enxergar naquela produção um olhar da criança sobre aquela temática. Então, isso era uma questão que nos deixava um pouco apreensivos e que ficava ali guardada para que a gente pudesse, no ano seguinte, de alguma forma, desconstruir junto aos professores e às escolas. Quando eu assumi a responsabilidade do projeto em 2019, foi numa conjuntura de que as pessoas que estavam à frente dele há muito tempo, como a professora Glória Macedo, que foi que desenvolveu esse projeto dentro da secretaria com a professora Nirma, tiveram que se afastar por vários motivos, umas por questão de saúde, outras que se aposentaram, e aí eu tomei a liberdade, né, de participar do projeto dentro da gerência em que eu fazia parte. E aí várias ações nesse período foram realizadas. A primeira delas foi criar um site para o concurso. A proposta do site não era só para trazer as informações do concurso. A ideia era tornar aquele espaço um canal onde os professores poderiam trocar informações e encontrar informações sobre educação sobre drogas. Naquele espaço, nós procurávamos manter um diálogo com o professor, apresentando para ele tanto as etapas do concurso, como também eventos que a própria secretaria organizava sobre a temática, ações de outros departamentos, porque a secretaria ela tem vários departamentos que também atuam nessa temática. Um deles é o NIAP, é o Núcleo Interdisciplinar de Apoio às Unidades Escolares. Também tem o PSE, que é o Programa de Saúde na Escola. Então, aquele espaço também foi uma vitrine para as ações desses projetos. Nós também colocamos ali textos para que o professor pudesse encontrar mais informações e desenvolver na escola o seu trabalho. Além disso, nós criamos também o canal do YouTube. O canal do YouTube do Tirando a Droga de Cena tinha como objetivo primordial guardar a memória do projeto, porque no começo, até um pouco antes de eu assumir, os trabalhos chegavam todos no formato de DVD. Então, imagina a pilha de DVD que nós tínhamos no decorrer do tempo. E esse material, de uma gestão para outra, de uma sala para outra, acabava se perdendo. Então, a gente criou o canal do YouTube para tentar preservar essa memória, porque ela é muito importante, né? A gente consegue ter várias visões a partir das produções das crianças e construir nisso uma trajetória do próprio trabalho que é desenvolvido na rede sobre a temática. E em 2021, nós tivemos um trabalho, né, em parceria com o GEPED, que foi uma parceria muito proveitosa para nós da Secretaria, porque ela teve uma relação de integração da nossa temática com a ação que vocês desenvolviam de audiovisualidades. Então, a gente conseguiu desenvolver uma proposta de formação, que era algo que tinha sido um pouco abandonado nos anos anteriores, porque o programa, com a saída das pessoas responsáveis, o programa também se desestruturou. E quem trabalha com o trato público, ele sabe que de gestão para gestão, de administração para administração, há assuntos, há temas, há áreas que têm relevância. E aí todas as atenções, verbas, são voltadas para esse tema. Em outros momentos, não.
Então, o programa ele já teve um momento na secretaria em que ele tinha até verbas, por isso que é um concurso, para premiar os alunos. Dava câmeras de filmagem, materiais que pudessem qualificar até a produção audiovisual, visando uma participação da escola no ano seguinte. Com o tempo e a própria falta de verba da secretaria, essas questões foram se perdendo, como também se perdeu algumas ações que davam consolidação à proposta. No final, em 2019, nós já estávamos com o concurso. Então, eu senti muita falta dessa formação de professores que dá uma sustentação para esse trabalho na escola. Então, eu tentei aos poucos retornar com isso. Em 2020, a parceria foi com o próprio NIAP. Então, nós fizemos uma formação para os professores muito voltada para a questão do álcool. Foi uma análise, né, nossa, que naquele momento interessava a gente focar mais na questão do álcool. E foi um trabalho muito interessante. Eu aproveitei também para fazer a formação junto com os professores e me qualificar, né? Porque eu entrei nessa temática pela minha especialidade no audiovisual. Na ocasião, eu trabalhava na gerência de mídia e educação, era responsável pelo projeto Cineclube nas escolas, então, por isso, eu fui convidada para ser jurada. E eu necessitei buscar mais informações, né, me qualificar um pouco melhor, para poder trabalhar o projeto. E o NIAP foi uma fonte muito importante nesse primeiro momento. E o GEPED, logo a seguir, me complementou ainda mais. Então, a gente ofereceu essa formação em 2020 e 2021 foi a época da pandemia, e que nós realizamos com a parceria do GEPED o concurso, que por conta da pandemia ele não tinha condições de acontecer naquela estrutura antiga, porque a base da proposta do concurso é que ele tenha um trabalho realizado na escola com a mediação do professor, e daí resulte, né, esse produto audiovisual. Na pandemia isso não era possível, então perdia muito o sentido. Essa reestruturação trouxe para o projeto uma outra forma também de entender a proposta, porque a gente tirou um pouco esse caráter, que também me incomodava um pouco, de competição que o concurso acaba trazendo, e aí a gente apresentou como uma mostra e focou no tema sobre a saúde durante a pandemia, que era a nossa preocupação, de como manter aquelas crianças pensando numa questão de corpo e de propostas, de projetos de vida, de forma positiva, mesmo naquele período complicado que elas estavam vivendo. Então, foi dessa forma que eu entrei, me aproximei do campo de educação sobre drogas. Luciana, o que motivava as escolas a entrarem no concurso? Tem alguma, dá para dizer assim, em linhas gerais, que existiam motivações específicas relacionadas ao tema? Lourdes, a gente nunca fez uma tomada de opinião em relação aos professores sobre esse assunto. O que eu percebia, e aí é a minha percepção pessoal, que a motivação é porque os professores que trabalhavam esses temas na sala de aula eram os professores que também desenvolviam propostas de audiovisual com outras temáticas. Nunca a gente conseguiu aferir ao certo se a proposta do desenvolvimento de um trabalho acabava acontecendo. Não havia um acompanhamento nesse sentido. Eu acho até que futuramente, né, o projeto poderia investir num acompanhamento desse trabalho. Mas, a princípio, o programa não fez esse acompanhamento. Então, eu acredito que muito do material que nós recebíamos, a motivação veio desses professores que já trabalhavam com audiovisual e abraçaram a temática como uma proposta
de trabalho para ser realizada na escola. Essa minha impressão é calcada porque os professores que participavam desse concurso eram os mesmos com que eu trabalhava no projeto Cineclube nas escolas, que participavam das formações de audiovisual, que participavam de festivais de cinema com produções de criança. Então, a minha sensação, né, e aí eu não quero ser leviana, porque eu não fiz uma apuração fiel, mas a minha sensação é que esses professores já tinham essa proposta, tanto é que o audiovisual foi um dos temas que nós desenvolvemos nas oficinas durante o projeto em 2021. Alguns professores até que gostariam de participar se mostravam inseguros em utilizar a linguagem. Então, foi uma percepção que nós tivemos também nas conversas, né, informais com alguns dos professores, não era uma consulta formal, e que culminou também essa proposta de 2021, agregar algumas oficinas que ajudassem a desenvolver esse aprendizado da linguagem audiovisual. E, Luciana, é importante você mencionar, né, que o programa ele não andava sozinho, né, ele caminhava paralelamente com a formação continuada, né, com a orientação desses professores, né, via NIAP, via GPED, e, sobretudo, para quem não tem experiência com a produção de audiovisuais. Né, é importante essa parceria, né, da Secretaria de Educação dando esse suporte, né, fomentando a própria mostra, né, o próprio concurso. E aí eu te pergunto o seguinte, nesse contexto, né, como é que a redução de danos entra, né, no seu trabalho? Ao longo da sua experiência com as audiovisualidades, né, sobre drogas, no programa Tirando Droga de Cena, você percebeu materiais que conversavam com a redução de danos? Conta um pouquinho para a gente. Bom, Francisco, enquanto jurada, eu já recebi um projeto assentado em alguns parâmetros. Nunca se falou na terminologia redução de danos, mas o trabalho desse projeto sempre caminhou nesse sentido. E por que eu te digo isso? Porque sempre trabalhou opções de saúde, o lado positivo, né, da criança, e sempre procurou também ter um entendimento de um trabalho que promovesse uma discussão do coletivo, da conversa com os alunos, do diálogo com os alunos, e nunca, embora o nome seja Tirando a Droga de Cena, ele nunca, na verdade, e aí eu aproveito até para explicar, esse nome veio porque no começo o projeto ele não era um concurso de audiovisual, ele era um concurso de peças de teatro. Então foi um trocadilho que fizeram na ocasião, mas que também tem outras interpretações, né? Então, essa questão sempre teve presente no discurso e no edital do concurso, que tem umas linhas, né, orientando o trabalho dentro dessa perspectiva da redução de danos. Eu só fui tomar conhecimento, né, da palavra, do conceito, depois do contato que eu comecei a ter com vocês, né, até com o próprio NIAP, e dentro de uma formação que eu fui buscar. E aí que eu entendi que o que a gente estava propondo dentro do projeto caminhava nessa perspectiva. Luciana, você que foi assim, né, recém-chegada no debate sobre drogas e que caminhou por ele com tanta propriedade através do projeto, eu queria que você assim, dissesse para a gente mais ou menos quais são as fragilidades e as dificuldades que você percebe no debate sobre drogas dentro e fora dos ambientes educacionais, e especificamente observando o Tirando a Droga de Cena. Bom, Lourdes, primeiro eu vou começar pelo aspecto que eu acho que é comum em termos de fragilidades sobre essa temática dentro e fora da escola. A primeira percepção que eu tenho é uma falta de informação que aí gera o preconceito. Eu acho que esse discurso comum que circula entre as pessoas e faz as pessoas não buscarem a se aprofundar, entender a proposta e repetir aquilo que já está circulando por aí. Então, acho que o preconceito que a gente percebe com relação à temática, ele é muito fruto dessa falta de informação, tanto dentro quanto fora da escola.
A outra questão que eu poderia apontar fora da escola é uma falta realmente de investimento e de políticas públicas. Até tem algumas legislações que amparam, mas não basta ter a legislação. É preciso você ter força de vontade política para que essas políticas públicas elas saiam do discurso e passem à prática do cotidiano, que é o que a gente precisa. Dentro da escola, especificamente, uma fragilidade que eu percebo é em relação ao professor, mais uma vez, a falta da formação que a gente percebe. Nos cursos de pedagogia, a gente não tem nenhuma disciplina que trata dessa temática, e aí o professor entra na sala de aula e tem que lidar com aquilo, né? E é um tema delicado, até para quem entende, imagina para quem não tem uma formação, né? Porque não está em jogo só o conhecimento de conteúdo do assunto, mas envolve também as questões de crença, de famílias, né, de moral. Então, é uma questão muito delicada. Então, eu acho que o professor, por essa questão, ele acaba só se colocando em apontar os casos dos alunos que ele percebe que tem problema com drogas e encaminha para a direção, que, por sua vez, passa o assunto para a família. Eu percebo que ele não se sente ainda implicado em ter aquele assunto como parte do trabalho pedagógico dele. É algo que ele ainda, não, eu aponto e o problema vai ser resolvido em outra instância, porque não é a minha função. A minha função é só observar e levar o caso. Mas eu também acredito que isso ocorra não por vou lavar as minhas mãos do professor, mas por justamente a falta de uma formação que ajude a ele a saber lidar com esse tema. Então, eu acho que isso é uma fragilidade que a gente precisa investir e reverter o mais rápido possível. Ótimo, Luciana. E exatamente devido a essa desinformação social que você toca, né, que a formação continuada dos profissionais de ensino é tão importante, né? Não só a formação, mas também o acompanhamento e o estímulo a práticas educativas que reduzam, né, o preconceito, as falácias, né? E aí entra também o interesse dos gestores, né? Que de forma geral também precisam ser informados, né, acerca da temática, né? E aí, partindo disso, Luciana, você acha que o debate das drogas, né, ele deva ser diferenciado? Há alguma droga em particular que mereça uma atenção diferenciada nos ambientes educativos, em apostas, né, como o programa Tirando Droga de Cena, que trabalha com essas audiovisualidades sobre drogas? Francisco, eu acho que todas as drogas são importantes de serem trabalhadas no contexto educativo. Mas no caso da Secretaria Municipal de Educação, que é o que eu posso falar, é a experiência que eu vivi por 30 anos, o nosso público é um público de crianças, né? Porque a gente trabalha só com ensino fundamental, uma faixa etária que vai até 14, 15 anos. Então, para esse público em particular, eu acho que o foco, a gente podia dar uma atenção especial à questão do álcool, que já apareceu para a gente e no ano anterior até em conversas, e isso não é um achismo, né? A gente se baseia nas pesquisas, o Pencil continua de alguma forma ligada à temática, e o Pencil de 2018, ele já aponta novamente, não é a primeira vez, o álcool como o primeiro contato para a faixa etária que a gente trabalha dentro da secretaria. E cada vez mais a faixa etária vai diminuindo. Então, o primeiro contato com álcool é com 14 anos. Então, é problemático. E também, hoje, são mais as meninas do que os meninos. E a gente começa a ter outras leituras, né? Porque sempre o álcool era ligado mais ao homem, mas agora as meninas também conseguem até superar o número dos meninos. Então, eu acho que o álcool ele é uma das drogas que deveria ter essa atenção especial, até porque ele, como uma droga lícita, né, ele
ele está muito presente na vida de todo mundo. Primeiro, aí eu vou trazer a questão que eu tenho mais domínio, a questão da audiovisualidade. Eu não sei se vocês já pararam para perceber que a maioria das propagandas ou notícias que circulam sobre o problema do álcool sempre está vinculada a um único problema, a direção. É como se a bebida ela só atingisse, ela só afetasse, o único problema que ela gera seria um acidente de carro. E a gente sabe que não é. Então parece... E aí o que acontece com as pessoas? Todo mundo sabe que, amigo, já passou por isso. As pessoas bebem, extrapolam e simplesmente ou dá a chave do carro para uma pessoa ou utiliza um outro transporte que não seja o pessoal. E isso não resolve a questão, né? Mas ela já tem na cabeça dela que o problema único que ocasiona o álcool é ela pegar no volante. A outra questão que eu também percebo é porque o álcool é um convite ao social, né? As pessoas utilizam o álcool para... É muito comum a gente se reunir, os amigos, comemorar os aniversários num barzinho, e que o álcool passa o tempo todo. E eu vou falar da minha experiência, eu não bebo. E é muito complicado para quem não bebe se manter nesse circuito social. Porque as pessoas que bebem vão bebendo uma, vão conversando, mas quem não bebe toma um copo de guaraná ou um refrigerante e acabou. Então, é uma questão que passa também pelo convívio social, em que as pessoas se relacionam de uma forma mais descontraída. Então, eu acho que por essas questões que ele merece uma atenção especial. Eu acho que ainda não temos um olhar para o álcool como algo que realmente possa prejudicar a nossa saúde e pelo contrário, né, que ele é algo estimulante, né? Muitas vezes a gente fala, eu bebi alguma coisa para ficar mais descontraído, mais alegre. Então, eu acredito que o álcool deva ter uma relevância um pouco maior quando a gente fala do ensino fundamental. De fato, né, Luciana, o que a gente percebe é que no cotidiano da escola, o próprio tratamento que é dado pelos professores às questões ligadas ao álcool é diferente, né? Então, se o aluno chega de um final de semana em que ele bebeu todas, o comportamento, a recepção disso pelo professorado é diferente do aluno que, por acaso, seja pego, envolvido com uma droga ilícita, por exemplo. E eu concordo com você, acho que a questão não passa pelo fato dela ser lícita ou ilícita, né? Eu acho que passa por essa marca na sociabilidade que está registrada, né? Em que o álcool está registrado, né? Então, pensando um pouco nessas questões, né, que sugestões que você daria para os educadores que buscam por um suporte pedagógico para pensar educação para as drogas centrada na redução de danos? Para o professor buscar suporte pedagógico, eu indico o próprio site do GEPED, porque ali ele tem a possibilidade, né, de encontrar textos de vários níveis, né? Se ele está começando a se propor a um diálogo, tem textos para iniciantes, tem texto para quem deseja se aprofundar um pouco mais denso, e também temos uma questão que no próprio site vocês apresentam várias possibilidades, como, por exemplo, músicas, tem sugestões de vídeos, tem também charges, então tem uma possibilidade enorme, né, de inspiração para esse professor trabalhar. Ou ele pode se apropriar daqueles materiais e utilizar conforme, né, a sua comunidade escolar. Não é um material pronto e acabado que ele vai pegar e utilizar sem perceber o que os seus alunos precisam. Ou ele pode usar aquele material como inspiração. E outro material que eu acho bastante interessante, que é o jogo da onda. Né? Nós temos uma carência tão grande de materiais lúdicos para tratar de uma temática
tão pesada. Então, eu acho que o Jogo da Onda, ele proporciona essa ludicidade para tratar de uma temática séria. Então, eu acho ele bastante interessante. E, olhando que eu sempre acompanho a programação, o site de vocês, eu descobri o programa Peraí, que é justamente voltado para a questão do álcool. E é um programa que tem várias informações, até a nível internacional, e que o professor pode também ali buscar um suporte para esse trabalho. Mas eu gostaria de registrar essa carência de materiais de apoio para o professor. Nós não temos. Eu trabalhei na gerência de mídia e educação, que tratava das várias linguagens, a gente recebia muito livros de literatura infantil. E se você me perguntar hoje, um livro de literatura infantil que trata do tema das drogas, que tenha passado na minha mão durante esse período, nenhum. Praticamente nenhum. Agora, temas como gênero, questões raciais, né, que já estão sendo mais trabalhadas, você já tem uma literatura infantil com produções que você pode estar levando para a criança. Então, eu sinto que falta outros materiais, não só aquele material didático do livro, né, que você aprende o conhecimento, mas outros materiais que vão trazendo outras formas, né, de contato do jovem, da criança, com aquele tema, sem ainda tratar ele de forma tão séria, né, mas trazendo ludicidade, fazendo ele refletir pelas artes, né, daí a audiovisualidade, a própria literatura. Então, eu acho que a gente tem aí um espaço a ser ocupado e que as universidades estão convocadas para isso, com certeza. Luciana, importante essas recomendações para os educadores, né? Não só oferecendo, né, instrumentos, materiais educativos, mas também orientando para as adaptações, né, dentro de diferentes contextos, né? A gente sabe que existem escolas que não têm um data show, né? Às vezes não tem nem um material para utilizar audiovisual, né? Então, é interessante essas recomendações para tentar dar o suporte, né? E eu acho que é o que falta, né, por vezes, nas parcerias entre as secretarias gestoras, né, de educação e as escolas, né? Que, por vezes, sobretudo no ensino público, acabam ficando ali sem nenhum suporte das próprias secretarias, né, que poderiam também investir em formação continuada. Então, eu vejo o programa Tirando Droga de Cena como um exemplo, né, de coisas simples, né, que podem ser reproduzidas, adaptadas em suas secretarias de educação, né, nas escolas públicas. Isso é muito importante, né, esses pontos que você traz. E lembrando que quem quiser conhecer um pouquinho mais do Jogo da Onda, né, que a Luciana mencionou, no último episódio do Maconhômetro Educação, a gente conversou com a Simone Monteiro, né, que foi uma das idealizadoras do jogo. Vocês podem conferir lá também. E partindo desse contexto todo, Luciana, quando a gente olha, né, quando você olha para o presente e fazendo uma projeção para o futuro, qual o panorama e as perspectivas da educação para as drogas no Brasil hoje, no seu ponto de vista? Francisco, eu sou otimista, né? A gente tem que ser otimista, porque senão a gente não atua na área da educação. Então, a gente passou recentemente por um momento difícil da história do Brasil, né? E que afetou muito essas temáticas para a gente trabalhar com elas. Então, eu acredito que agora muitos projetos que foram paralisados, que não tinham atenção devida, eu aposto, né, eu tenho fé que eles voltem e que a gente consiga trazer essas questões de uma forma mais próxima ao professor, que seja investido mais ações, que não seja só o projeto, né? O projeto ele não atende à demanda da Secretaria Municipal de Educação, que é a maior rede da América Latina, ele não chega a todo mundo. As nossas formações, elas têm que ser constantes a cada ano, porque o público é muito grande e é uma rede viva. Na hora que você forma um professor para essa temática, esse professor às vezes se desliga, vai trabalhar em outro segmento. Então, você tem que estar sempre junto, sempre fazendo essa formação. Então, acho que investir nisso é fundamental. E eu acredito, ou pelo menos tenho esperança, que a gente vai conseguir, de alguma forma, sensibilizar
as pessoas que tratam das políticas públicas nesse sentido. Mas acho que falta uma ação organizada para isso. Eu não vejo muito organização sendo realizada na busca de pressões junto ao poder público para que essas ações realmente aconteçam. Então, lá nos documentos, a própria educação tem, além do PCN, que é os Parâmetros Curriculares Nacionais, a gente tem na própria Diretrizes Nacionais da Educação essa temática como uma temática transversal. Então, assim, a legislação está lá, mas transformar aquilo num ato demanda, além assim da formação, uma vontade política. Então, espero aí que nós tenhamos outros encontros e que a gente possa ver outras pessoas trazendo suas experiências, iniciativas e muitas coisas acontecendo num futuro próximo. Muito bom, Luciana. Que prazer ter essa troca com você e poder compartilhar com o público do Maconhômetro todas essas questões sobre a sua trajetória, experiência e as tantas possibilidades de atuação pedagógica no campo da educação para as drogas. Muito obrigada pela sua presença. Lourdes, Francisco, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, trocar algumas ideias com vocês e aproveito para parabenizar a iniciativa. Espaços como esse que vocês estão propondo é fundamental, né, para aproximar as pessoas que trabalham com essa temática e também levar para outras pessoas que não conhecem um pouco desse trabalho que é realizado. Então, parabéns à iniciativa, que venham outras, né, nesse mesmo modelo, que vise a divulgação desse assunto. Muito obrigado, Luciana. Luciana é uma educadora de educação básica e essa experiência que enriqueceu bastante aqui o nosso debate, essa experiência com as audiovisualidades, né, sobre as drogas. Espero que muita gente que ouça aqui esse episódio tenha outras visões, entendimentos e consiga adaptar outras propostas, né, para suas práticas educativas. Obrigado você também que nos ouviu até aqui. Esse foi o Maconhômetro Educação, um projeto do Cannabis Monitor, em parceria com o Grupo de Pesquisa Educação e Drogas, nosso GPED, com a proposta de explorar o tema das drogas pela perspectiva pedagógica. E você encontra mais informações sobre o GPED e suas atuações lá no site Educação sobre Drogas, www.educaçãosobredrogas.com.br. Lá tem muito material e conteúdo bacana e gratuito para os professores e interessados nessa temática, como a nossa convidada Luciana Bessa já falou um pouquinho. Nós ficamos por aqui, um abraço a todos e até o próximo programa.